Você acorda cansado antes mesmo de levantar da cama. O despertador toca, você estica a mão no automático, desliga, pega o celular e em menos de 3 minutos já viu 3 tragédias. 2 pessoas que parecem estar vivendo a vida perfeita, um vídeo engraçado, um e-mail de cobrança e uma notificação de algo que você nem lembrava ter assinado. Você ainda nem colocou o pé no chão e uma parte de você já quer que o dia acabe. Você não cavou o buraco o dia inteiro, não carregou o saco de cimento nas costas, não passou 10 horas sob o sol de um canteiro de obras. E mesmo assim, no meio da tarde, sua cabeça está pesada, sua alma está arrastando, seu corpo parece cheio de areia. E o mais estranho é isso. Não é só físico. É um cansaço que mora em algum lugar entre o peito e o pensamento. Como se a vida inteira estivesse 2 segundos atrasada dentro de você. Quando alguém pergunta, o que foi? Você nem sabe responder. Não tem um grande trauma novo. Não aconteceu nenhuma catástrofe específica. Não tem uma única coisa para apontar. É só uma mistura de peso, tédio, saturação, sonolência mental. Você só consegue resumir em uma frase. Eu tô cansado de tudo, sem saber por quê. Esse é o ponto mais cruel. Se houvesse um motivo muito claro, um luto recente, uma demissão, uma separação, você teria pelo menos um alvo para culpar. Mas não. Você olha em volta e, em tese, está tudo normal. Você tem o que muita gente diria que é suficiente. Trabalho, algum dinheiro entrando, conexões sociais, talvez família, talvez alguém ao lado. Nada extraordinário, nada perfeito, mas também nada que explique esse esgotamento existencial. Então você automaticamente conclui: o problema sou eu. Você começa a achar que é fraco, que não tem fibra, que não sabe ser adulto, que é ingrato, que reclama de barriga cheia. Você se compara com pessoas que parecem aguentar mais, produzir mais, sorrir mais, acordar cedo, treinar, postar frases sobre gratidão, fazer 1000 coisas por dia. Você se sente defeituoso, como se tivesse nascido com a bateria errada. Mas e se eu te disser que esse cansaço crônico que você carrega não é um defeito individual, e sim o sintoma mais honesto de uma época doente? E se o seu cansado de tudo não for sinal de fraqueza, mas o grito de uma mente que percebe, ainda que sem palavras, que alguma coisa está profundamente errada com a forma como você está sendo obrigado a viver? Você vive em uma época em que, mesmo parado, você não descansa. O corpo está sentado, mas a mente está correndo. Você está na fila do mercado e, enquanto isso, responde mensagem. Vê 3 vídeos, pensa em trabalho, em dinheiro, em futuro, em corpo, em aparência, em política, em desgraça, em meme, em espiritualidade, em comparação. Não existe mais tempo morto. O silêncio foi colonizado pela tela. A sua mente não tem mais lugar para pousar. É aqui que Byung-Chul Han se torna inevitável. Esse filósofo coreano, um dos pensadores mais importantes sobre o nosso tempo, escreveu sobre algo que ele chama de sociedade do cansaço. Ele diz que, antigamente, vivíamos em uma sociedade da disciplina. Alguém de fora dizia o que você devia ou não fazer. Havia proibições claras, fronteiras nítidas. O não era a marca registrada do poder. Hoje nós vivemos em algo mais sutil e mais cruel, uma sociedade do desempenho. Não é mais o outro que aponta o chicote o tempo todo. É você. Você não ouve mais você deve. Você ouve você pode. Você pode ser mais produtivo, você pode ser mais saudável. Você pode ganhar dinheiro extra. Você pode aprender 3 línguas. Você pode acordar às 5 da manhã. Você pode ter corpo definido. Você pode ter um negócio próprio. Você pode aumentar seu foco em 300%. Você pode mudar sua mente. Você pode se reinventar todo ano. E por trás de todo esse você pode, escondido, existe um se você não faz, a culpa é só sua. O resultado é um exército de pessoas exaustas, não porque alguém as está obrigando diretamente com gritos, mas porque elas mesmas internalizaram um carrasco invisível que sussurra o tempo todo. Você está atrasado. Você está aquém. Você está devendo. Você ainda não chegou lá. É por isso que você se sente cansado mesmo quando, objetivamente, não fez tanto assim no dia.
porque a sua mente passou o tempo inteiro sendo cobrada por um juiz interno que nunca fica satisfeito. Byung-Chul Han chama isso de autoexploração. Você não precisa mais de um chefe brutal, de um pai autoritário, de um ditador explícito. Você mesmo faz esse trabalho. Você se cobra, se pressiona, se compara, se envergonha, se julga. E o mais perverso, você chama isso de autoconhecimento, de disciplina, de busca por melhora. Você acorda, abre o celular, e em menos de 10 minutos já foi exposto a dezenas de vidas editadas, inspiradoras, eficientes. Gente que acorda antes de você, que treina mais do que você, que fatura mais, que lê mais, que viaja mais, que transa mais, que medita mais, que tem mais tempo com a família, que tem mais hobbies, que parece leve, alinhada, resolvida. Seu cérebro registra tudo isso como uma mensagem silenciosa. Você não é suficiente. E nessa corrida invisível para se provar à altura, você começa a lotar sua agenda, sua cabeça, seus minutos. Tenta fazer um pouco de tudo, sempre com a sensação de que falta algo, nunca com a sensação de chegar. É como se você estivesse correndo em uma esteira que não para, com uma cenoura pendurada na frente, sempre 2 passos à frente do seu nariz. Esse esforço constante, mesmo quando você está só pensando, consome um tipo de energia que a gente subestima, energia psíquica. Não é calorias gastas no corpo, é combustível queimado na alma. Você toma centenas de microdecisões por dia. O que vestir, o que comer, por que caminho ir, qual mensagem responder agora, qual ignorar, qual notícia abrir, qual vídeo assistir, em qual notificação clicar, o que postar, o que apagar, o que dizer, o que engolir, o que pensar sobre determinada polêmica, se comenta, se fica quieto. Sua mente está constantemente em estado de escolha, mesmo quando aparentemente você está apenas rolando o feed. E o cérebro humano não foi desenhado para lidar com esse bombardeio contínuo de estímulos, demandas, comparações e possíveis ameaças simbólicas. Ele reage como pode, desligando. Esse desligamento não vem sempre como sono. Vem como esse cansaço constante que você sente. Essa vontade de deitar e sumir. Essa incapacidade de se concentrar. Essa sensação de que nada te entusiasma plenamente. Essa mistura de ansiedade com apatia. Você está superestimulado por fora e esvaziado por dentro. Mas existe um detalhe ainda mais cruel que você evita encarar. Esse cansaço não vem só do excesso de fazer. Vem principalmente do excesso de fazer coisas que não têm nada a ver com quem você é. Pensa bem, quantas das horas do seu dia são gastas em atividades que, se dependesse só de você, você não faria? Quantas conversas você sustenta por educação? Quantas tarefas executa por medo? Quantos relatórios entrega só para não ser esmagado? Quantos encontros aceita para não parecer frio? Quantos conteúdos consome sem nenhum apetite real? Só porque estão ali, você se tornou um funcionário da própria sobrevivência. Trabalha para não quebrar, conversa para não sumir, se mostra para não ser esquecido, se esforça para não ser ultrapassado, se mantém ativo para não ser considerado inútil. E no meio desse teatro, uma pergunta muda começa a se formar. E eu? Em que parte disso tudo eu existo? É aqui que vem uma das verdades mais sombrias por trás do cansaço crônico da mente moderna. Você não está só exausto porque faz demais. Você está exausto porque, no fundo, sabe que vive de menos. Esse é o ponto que dói. Não é só a agenda lotada. É a alma vazia. Não é só o tanto de tarefa. É o pouco de sentido. Você não aguenta mais não porque você é fraco, mas porque está há anos gastando sua energia vital em coisas que não alimentam quem você é de verdade. É como abastecer um carro com combustível adulterado. Ele até anda por um tempo, mas o motor começa a estragar por dentro. Você sente esse estrago como esse cansaço que não se explica. A ciência pode chamar de burnout, de esgotamento, de sobrecarga cognitiva, de hiperestimulação. Todos esses nomes ajudam, mas nenhum pega a dimensão existencial da coisa. O nome que mais se aproxima talvez seja outro: dessentido. Você vive uma sequência de dias que não conversam com o que você acredita ser a sua essência. Levanta, cumpre função,
se distrai, dorme, repete. Enquanto isso, uma parte silenciosa de você olha lá do fundo e sussurra: não era isso. Todas as vezes em que você engole esse sussurro, você se cansa mais. Você acha que descansar é tirar férias, dormir mais um pouco, ver série, ficar sem fazer nada. E claro, tudo isso alivia o corpo, organiza novamente alguns circuitos da mente. Mas percebe como muitas vezes, mesmo depois de um fim de semana inteiro sem fazer nada, você volta para a rotina com a mesma sensação de cansaço estrutural. É porque o que te drena não é apenas o movimento. É a mentira que você precisa sustentar enquanto se move. Byung-Chul Han fala muito sobre o desaparecimento do outro na nossa época. Tudo virou espelho. Você posta, as pessoas curtem, você se mede por isso. Se compara com versões de si mesmo. Tudo é narcisismo, performance, vitrine. Não existe mais aquele outro verdadeiro. Aquele encontro profundo em que você pode simplesmente existir, sem ter que render. Você se relaciona com os outros, mas no fundo, continua diante de uma plateia imaginária que te julga o tempo todo. Com isso, até o que poderia te nutrir se torna mais uma arena de cobrança. Você não sente que pode simplesmente cansar perto de alguém. Você precisa estar bem. Precisa estar interessante. Precisa ser engraçado. Precisa ser produtivo. Precisa estar atualizado. Precisa ter opinião formada sobre tudo. Essa obrigação de ser alguém o tempo inteiro é uma forma de violência interna. E violência cansa. A verdade sombria é que você vive em guerra, contra você mesmo. O relógio não é seu inimigo principal. O chefe não é seu inimigo principal. A internet não é seu inimigo principal. O inimigo mais cruel hoje é esse personagem que você sente que tem que interpretar o tempo inteiro, mesmo quando está desmoronando por dentro. Você não descansa. Não porque não deita, mas porque, quando deita, continua se comparando, se cobrando, se julgando, se criticando por ter deitado. Você não silencia, porque a voz dentro da sua cabeça nunca é gentil. Você não respira de verdade, porque quando tenta, culpa vem dizendo: você não tem esse direito. É aqui que entra a frase que corta no meio. O seu cansaço não vem só do quanto você faz, mas do quanto você se abandona enquanto faz. Silêncio. Você está exausto porque em cada pequena decisão, em cada dia arrastado, em cada sim que você dá sem querer, em cada não que você engole, em cada hora que você se força a produzir mesmo esvaziado, você se abandona um pouco. E não existe coisa que esgote mais do que viver contra si mesmo. A mente moderna está cronicamente cansada não apenas porque o mundo ficou mais rápido. Ela está cronicamente cansada porque nós fomos convencidos de que o nosso valor está inteiro no que entregamos, nunca no que somos. Você se trata como uma máquina de resultados. Se rende, tudo bem. Se falha, é lixo. Não importa se você está triste, fragmentado, em dúvida, exausto. O sistema em que você se enfiou e internalizou exige presença constante. O feed exige movimento. O trabalho exige prontidão. A vida social exige disponibilidade. O mundo exige opinião. Que você não tem mais espaço para simplesmente existir sem oferecer nada. Esse espaço se chama descanso verdadeiro. Descansar não é só parar. É parar de se usar. É ficar em silêncio bez ter que postar isso. É fazer algo sem pensar em resultado. É estar com alguém sem performar. É estar sozinho sem tentar fugir de si. É permitir não ser eficiente, não ser produtivo, não ser interessante. Mas para chegar nisso, você precisa romper com a crença mais arraigada da sua mente. A de que você só tem valor quando está rendendo. Byung-Chul Han diz que o sujeito do desempenho, esse personagem que vive dizendo "eu posso", termina adoecendo em uma frase oposta: "eu não aguento mais". É provável que essa frase já tenha aparecido no seu pensamento ou até na sua boca, mais de uma vez. Eu não aguento mais essa rotina. Eu não aguento mais essa pressão. Eu não aguento mais fingir. Eu não aguento mais esse peso. Eu não aguento mais mim mesmo. É a verdade pedindo entrada. Você não aguenta mais. Não porque seja fraco, mas porque está tentando sustentar algo insustentável. Uma vida em que tudo é exigido e quase nada é escolhido. A transformação real não começa quando você faz mais uma lista de hábitos.
mais uma rotina milagrosa, mais um desafio de 21 dias, mais um cronograma de alta performance. A transformação começa quando você tem coragem de olhar para a sua vida e perguntar com brutal honestidade: o que aqui realmente é meu? E o que eu só estou fazendo para não decepcionar uma imagem que eu criei? Talvez você descubra que parte do seu cansaço vem de carregar vidas que não são suas. O cargo que você nunca quis de verdade. A expectativa da família que você veste como coleira. A imagem de forte que você sustenta mesmo quando está quebrado. A necessidade de parecer inteligente e interessante, capaz o tempo todo. A obrigação de estar sempre disponível para todo mundo. Você não nasceu para ser ferramenta de agenda de ninguém. Você não nasceu para ser vitrine ambulante da própria eficiência. Você não nasceu para viver apenas como resposta às demandas externas. Você nasceu para experimentar a própria existência de forma minimamente autêntica. E por autêntica, não entenda algo grandioso, romântico ou instagramável. Eu falo de coisas simples, quase banais, que você foi abandonando no caminho. Sentir o corpo sem distração, comer sem culpa, caminhar sem fone, criar algo sem pensar em monetizar, falar sem medo de parecer bobo, ficar em silêncio sem justificativa. A mente que vive nisso se cansa, mas é um cansaço bom. Cansaço de quem viveu, não de quem foi vivido. O que você sente hoje, essa exaustão que não se justifica totalmente pelos fatos, é o preço de tantos anos de vida vivida em terceira pessoa. Você assiste, você rola, você reage, você observa a própria vida como se fosse de outra pessoa. As coisas passam por você, mas você não passa por elas de verdade. É como se você estivesse sempre atrás de um vidro, vendo tudo acontecendo, participando pela metade. Nenhuma quantidade de sono conserta isso. Nenhuma série nova cura isso. Nenhuma viagem curta resolve isso sozinha. Porque não se trata apenas de pausa, se trata de reposicionamento. Enquanto você continuar se vendo como produto que precisa performar, o cansaço será seu estado natural. O primeiro passo para sair desse buraco não é parar tudo. Isso, muitas vezes, é impossível no curto prazo. O primeiro passo é parar de acreditar que esse cansaço te define. Você não é o seu esgotamento. Você está esgotado. E você está esgotado porque algo em você ainda está vivo o suficiente para perceber a violência do estilo de vida que você foi aceitando. Tem gente que se adapta completamente, que se torna uma engrenagem tão bem ajustada que já nem sente mais nada. Você não. O seu corpo está gritando, a sua alma está acusando. A sua mente está falhando não por defeito, mas por excesso de alerta. Isso, por mais estranho que pareça, é um sinal de sanidade. A partir daqui, a pergunta não é: como volta a ser como antes? Antes já era errado, só doía menos porque você percebia menos. A pergunta real é: quais pedaços de mim eu posso começar a resgatar, mesmo dentro da vida que tenho hoje? Não espere que o mundo desacelere. Não espere que a internet fique mais gentil. Não espere que o trabalho, por mágica, pare de cobrar. Não espere que a sociedade pare de glorificar produtividade doentia. Isso não vai acontecer. O que pode acontecer, se você quiser, é uma espécie de desaceleração interna, uma traição silenciosa à lógica do desempenho. Você pode continuar fazendo o que precisa, mas negando dentro de si a crença de que seu valor está ligado a isso. Pode começar a se observar com mais curiosidade e menos julgamento. Pode permitir pequenas escolhas que não geram nada útil, mas te devolvem um pouco de você. Pode, principalmente, começar a fazer algo que a mente moderna desaprendeu quase completamente: parar sem culpa. Parar sem pegar o celular. Parar sem se justificar. Parar sem transformar essa pausa em conteúdo. Parar só para ouvir o que ficou sussurrando dentro de você por tanto tempo. Você tem medo desse silêncio porque sabe que ele vai te mostrar coisas que você evita há anos. Vai te mostrar que certas relações já morreram, que certos sonhos não são seus, que certos objetivos eram puro ego, que certas rotinas te matam um pouco por dia, que certas obrigações nunca foram suas para carregar. Vai te mostrar o tamanho da sua própria falta de cuidado consigo. Mas é esse ver que começa a curar. É essa lucidez que começa a reorganizar. O cansaço crônico da mente moderna
é, em grande parte, um pedido desesperado para que você se reencontre, para que você pare, finalmente, de viver só como ferramenta. No fim das contas, a verdade sombria é simples e devastadora. Você não está cansado da vida. Você está cansado da forma como foi obrigado a vivê-la e da forma como, muitas vezes, compactuou com isso. A partir daqui, nenhum guru, nenhum método, nenhum hack de produtividade vai fazer por você o movimento essencial, o de lembrar todos os dias que você não é uma máquina. Você é um ser humano. E seres humanos não foram feitos para estar sempre disponíveis, sempre atualizados, sempre brilhando, sempre produzindo, sempre rendendo. Seres humanos foram feitos para ter inverno. Se você sente que chegou nesse inverno, esse frio interno, esse peso, esse não sei mais o que fazer, talvez não seja o fim. Talvez seja só o tempo de, pela primeira vez, deixar morrer o personagem que você criou, para enfim começar a viver como alguém que não precisa provar o próprio direito de existir. Se esse cansaço que eu descrevi pareceu falar da sua vida, escreva nos comentários: eu paro de me usar como máquina hoje.